Fala, meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre campo magnético em um condutor reto, retilíneo. Vem comigo. Aqui, ó, campo magnético em um condutor reto ou retilíneo dentro de um assunto maior que é o eletromagnetismo. Bom, então aqui eu tenho, ó, um condutor reto, isso daqui eu estou vendo ele em pé, e aqui eu joguei ele assim, ó, eu estou vendo ele de cima, estou olhando ele aqui de cima. Então aqui eu fiz uma corrente elétrica subindo, e quando eu faço esse movimento aqui, ó, a corrente elétrica está saindo da lousa aqui. Bom, eu quero analisar o que acontece com o campo magnético criado por esta corrente neste ponto P, que está a uma distância D ou R, tanto faz. A mesma situação é aqui, sendo que aqui eu estou vendo o condutor em pé e aqui eu virei ele de frente para você. Nós sabemos que toda corrente elétrica cria um campo magnético. Então, vamos analisar o campo magnético criado por esta corrente neste ponto P, que é o mesmo daqui. Como o campo magnético é um vetor, nós temos que conhecer o sentido dele, a direção e o módulo deste vetor campo magnético. Bom, esta corrente está criando neste ponto P, a uma distância R ou D, um campo magnético. É claro que essa distância pode ser maior ou menor, não importa. Para você analisar a direção e o sentido do vetor campo magnético neste ponto, nós usamos a regra da mão direita, sentido de B, determinado pela regra da mão direita. Como seria isso? Mão espalmada, esses 4 dedos representam o sentido do vetor campo magnético. Este dedão aqui, o polegar, é o sentido da corrente elétrica ou velocidade, e a palma da mão, para onde ela está indicando, é o sentido da força magnética. Mas aqui não vamos falar em força magnética por enquanto. Então, mão espalmada ao longo do condutor, mão espalmada ao longo do condutor, polegar indicando o sentido da corrente. Agora você vai fechar a mão de maneira que esses 4 dedos fiquem perpendicular à palma. Então você vai fazer isso, ó. Aqui, este é o movimento, chamado de regra do tapa, ó. Então, neste ponto P, o campo magnético está entrando. Então, eu venho aqui, ó, e desenho neste ponto P o vetor campo magnético entrando. Aqui, eu olhei esse condutor de cima. Então, aqui o sentido da corrente elétrica para fora. Quando eu olho aqui de cima, ele está indo para lá. Então, mão espalmada. Olha aqui, o dedão polegar, o sentido da corrente elétrica saindo, e dá um tapinha lá, ó. Faz com que os dedos fiquem perpendicular à palma. Então, no ponto P, o vetor campo magnético tem um sentido para cima. A situação daqui é a mesma daqui, sendo que o condutor aqui está em pé e aqui eu estou olhando ele de cima. Então, o sentido do vetor campo magnético é dado pela regra da mão direita. E neste caso, qual é a direção? Eu estou vendo que o condutor aqui, ele forma um ângulo de 90 graus com o vetor campo magnético, aqui e aqui. Então, a direção de B é perpendicular à reta. Que reta é essa? Essa reta aqui, ó, que une o ponto P ao condutor. Tranquilo de ver, né? Agora vamos analisar qual é o módulo do vetor campo magnético. Vejam, esse ponto aqui está a uma distância D ou R deste condutor. À medida que você aumenta essa distância, a intensidade do campo magnético diminui. Então, módulo ou intensidade do vetor campo magnético é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor a intensidade do vetor campo magnético. Então, módulo
do vetor campo magnético é inversamente proporcional a D ou R, tanto faz. Por quê? À medida que você aumenta a distância, o módulo do campo magnético diminui. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de proporcionalidade. Agora, à medida que eu aumento o valor desta corrente, eu aumento o valor do campo magnético criado no ponto P. Então, campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica. Quanto maior a corrente elétrica, maior o vetor campo magnético, módulo. Quanto menor a corrente elétrica, menor é o módulo do vetor campo magnético. Então, eu vou juntar isso tudo aqui, ó, numa equação só. Módulo do vetor campo magnético é diretamente proporcional a I e inversamente proporcional a D ou R, não importa. Sempre que você precisar tirar esse símbolo de proporcionalidade, no lugar tem que colocar uma igualdade e uma constante. Esta constante é representada pela letra μ e ela é conhecida como permeabilidade magnética. É uma constante que depende exclusivamente do meio onde o condutor se encontra. Este meio pode ser o ar, este meio pode ser o vácuo, esse meio pode ser a água, pode ser o óleo, depende do meio. Sempre que o meio for o vácuo, o valor dessa constante é 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Isso quando o meio for o vácuo, mas o meio pode ser qualquer um. Se for diferente do vácuo, ele tem que te fornecer. Vezes I dividido por D. Então, basicamente, é isso daqui que você usa para calcular o módulo do vetor campo magnético criado por uma corrente num condutor reto. Mas olha só que interessante, ó. Se esse ponto P estiver aqui em cima, ó, esse ponto P estiver aqui, aqui você tem a reta que une o ponto ao condutor, usando regra da mão direita, aqui ó, dedão saindo que é a corrente, regra do tapa. Então a corrente elétrica, ou vetor campo magnético, tem este sentido aqui, neste ponto P. Se eu tiver o ponto P aqui, a reta que une o condutor ao ponto, aqui você usa, ó, regra da mão direita, tapa para baixo. Aqui então está o sentido do vetor campo magnético neste ponto. E se eu tiver o ponto aqui, aqui ó, dedão, sentido da corrente, regra do tapa. Então, o vetor campo magnético tem esse sentido aqui, ó. Então, se eu tiver um ponto aqui, ó, reta que une o condutor ao ponto, regra da mão direita, pá. Então está aqui o vetor campo magnético neste ponto. Olha só, sempre vetor campo magnético perpendicular a reta que une o condutor ao ponto, sempre. E se eu tiver um ponto aqui, 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 eu vou ter também o sentido e a direção do vetor campo magnético. Então você pode falar que ao longo de toda essa trajetória aqui, ó, ou toda essa circunferência aqui, aqui, deixa eu arrumar aqui, opa, ó, arrumar aqui. Aí, ó. Ao longo de toda essa circunferência aqui, ó, o campo magnético atua. Ou seja, essa corrente cria ao redor de toda essa circunferência um campo magnético, onde a direção e o sentido vai mudando constantemente. Então, ao longo dessa circunferência, o campo magnético está agindo. Então, o comprimento dessa circunferência é 2πr. Se o R aqui eu considerei igual a D, então o comprimento dessa circunferência é a região onde o campo magnético está atuando. Então, é só você colocar aqui, ó, 2π vezes D. Aí você conclui
o módulo do vetor campo magnético. Então, para calcular o módulo do vetor campo magnético, em qualquer ponto desta circunferência, é μ, permeabilidade magnética, corrente elétrica, dividido por 2πd. Então, está aqui o módulo do vetor campo magnético gerado por uma corrente elétrica num condutor reto. Agora vamos um exemplo para fixar isso aí. Então vamos ao exemplo. Um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade 2 amperes. Calcule a intensidade do vetor indução magnética ou do vetor campo magnético originado num ponto a 1 metro do condutor. Considere o meio que envolve o condutor como sendo vácuo. Então vamos aqui, ó. Eu vou tirar os dados aqui deste problema. Então, ó, corrente elétrica 2 amperes. A distância que este ponto está do condutor, 1 metro. Se ele falou que o meio é o vácuo, então a permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. E ele quer saber quanto vale o módulo do vetor campo magnético. Então vamos aqui agora. Como é um condutor reto, módulo do vetor campo magnético é μ vezes I sobre 2π vezes D. Agora substituindo. Então nós temos 4π vezes 10 a menos 7, multiplicado por 2 amperes, que é a corrente elétrica, dividido por 2π vezes D, que vale 1 metro. Aí agora eu vou cancelar. π com π, 2 com 2. Olha o que sobrou aqui. Módulo do vetor campo magnético, 4 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, que é a unidade do módulo do vetor campo magnético, Tesla. Tranquilo, né? Um exemplo aí para fixar isso aí que nós acabamos de falar. Agora não esqueçam, se gostou, compartilha este vídeo, dá aquele joinha e se inscreve no canal. Valeu, galera!